Oi, tudo bom com vocês? Hoje eu resolvi fazer um vídeo sobre minha primeira viagem fora do Brasil. Eu quero compartilhar isso com vocês. Foi uma experiência maravilhosa, mas a princípio foi algo que pra mim parecia bem distante a minha realidade, sabe? Eu sempre imaginava que viagem pra fora do Brasil era algo super caro, que para tirar um passaporte era necessário fazer uma entrevista, tinha um visto específico e para todos os países, então eu achava meio que um bicho de sete cabeças, sabe? E também achava muito caro, falava, meu Deus, é muito caro, não tem condições, não tem como eu ir e tal. Pelo dinheiro que eu ganho no mês, não tá na minha realidade fazer uma viagem para fora do Brasil. E aí eu fico, mas eu tinha vontade muito grande de sair, de conhecer outros países. Enfim, tudo começou quando a minha irmã decidiu morar fora do Brasil. Hoje ela mora na Irlanda e passou muito tempo, eu fiquei com saudade, fiquei com vontade de vê-la, mas ainda assim eu achava que era algo impossível para mim. Até que eu decidi, falei assim, ó, eu tirei isso da minha cabeça, dessa coisa impossível, e decidi botar na ponta do lápis e falei, poxa, peraí, deixa eu ver se de fato realmente dá para eu viajar. E aí eu fui fazendo os cálculos, fui pesquisando viagem, pesquisando companhias aéreas, pesquisando destino, pesquisando hotéis, tudo isso para ver se cabia no meu bolso, sabe? E depois que eu fui colocando na ponta do lápis, depois que eu fui estudando muito sobre os países, sobre as passagens, sobre as hospedagens, eu fui vendo que dava pra encaixar na minha realidade, sabe? Então, eu decidi que falei assim, ó, eu vou. Não sabia como ainda, não sabia como ia fazer, mas eu decidi que eu ia. Qual foi o meu primeiro passo para fazer isso se tornar real? Eu comecei a juntar dinheiro. Eu comecei a juntar dinheiro, tirava R$ 200 do meu salário todo mês e guardava. E guardava, ia colocando no banco, né? Fiz uma aplicação com aqueles R$ 200 por mês e ele ia me rendendo um pouquinho. Claro que não era nada muito expressivo, mas eu estava guardando aquele dinheiro. Depois eu subi para 300. Falei, não, vou guardar 300 por mês para eu conseguir fazer minha viagem. Enquanto isso, eu fui tirando o passaporte, que no começo o passaporte pra mim era algo, meu Deus, não vou conseguir tirar, vou ficar com medo, eles vão perceber que eu sou do Brasil, não vai querer me dar o visto e tal. Só que não foi nada disso. E daí eu pesquisei que países da Europa não precisam de entrevista, visto específico, mas aí tinha aquele medo. Eu vi muitas entrevistas de brasileiros que foram para países da Europa e chegaram lá na imigração, eles voltaram, tipo, na hora, né, da imigração, que fizeram as perguntas e tal, não se sentiram, né, confiantes nos brasileiros que estavam indo para lá e decidiram mandar eles de volta para o Brasil. Então eu morria de medo, eu ficava, meu Deus, será que eu vou perder todo esse investimento quando eu chegar lá e eles decidirem me mandar de volta? Eu tinha muito esse medo. Mas, mais uma vez, eu pesquisei bastante, bastante e vi que por minha irmã morar lá, eu precisaria de uma carta, eu tinha que ter uma comprovação bancária de que eu estava indo com dinheiro suficiente para me manter naqueles dias que eu ia passar no país. E eu fiz tudo isso, né? Fui fazendo item por item das especificações que tem para você viajar para fora do país e fui fazendo e juntando dinheiro, juntando dinheiro, juntando dinheiro, até que recebi o passaporte e falei para meu marido, falei, olha, eu tô querendo ir, eu vou, que ele não gostou da ideia, né? Mas aí quando eu falei com ele que eu já tinha feito passaporte e que tava tudo certo pra eu ir, ele falou assim, ah, então eu vou também. E decidiu embarcar nessa junto com a gente, porque até ele também tinha essa noção meio que era algo assim que era muito trabalho, tipo assim, era muito perigoso, então a gente tinha essa apreensão, sabe? Mas decidimos ir. Saiu o passaporte. Ah, ainda decidimos levar nosso filho a tiracolo. Porque até então a gente falou, meu Deus, não vamos viajar com a criança. Porque a gente não sabe, é tudo muito novo, né? Mas aí a gente pensou assim, ó, quer saber de uma? Já que a gente vai, vamos levar ele também. E aí levamos nosso filho. Foi muito bacana a experiência. Eu confesso que quando eu viajei, eu não filmei com a intenção de postar no YouTube, até porque foi tudo muito novo, então era tudo diferente, sabe? A experiência era diferente. Então eu meio que fui pra curtir aquele momento, sabe? Viver essa experiência e não tava muito focada em fazer o vídeo, sabe?
Vocês me entenderam. E aí, a gente viajou, conseguimos a passagem. Gente, é muito importante vocês pesquisarem a companhia aérea, porque o preço de uma companhia aérea para outra o preço, a diferença de preço é muito grande. Então eu descobri uma companhia aérea chamada Europe Airline. Pesquisem ela aí, é um Ezinho, um azulzinho. Foi o melhor preço que eu achei, o melhor de todos mesmo. Eu consegui na Dia dos Namorados, eles ainda fizeram uma promoção pra Dia dos Namorados, a gente comprou nessa época. Então deu eu, meu filho e meu marido, a gente comprou e dividimos a passagem. Então assim, quando a gente dividiu de 12 vezes. Então ficou um valor pouco baixo. Então dividiu eu e meu marido e a gente conseguiu pagar sem aperto nenhum, sabe? E a gente levou o dinheiro, que foi aquela reserva que eu estava fazendo, que eu passei um ano, comecei com 200, depois comecei com 300 reais. Então eu consegui juntar bastante dinheiro pra gente poder gastar lá. E outra, a passagem aérea a gente botou no cartão. A hospedagem a gente também colocou no cartão. E só quando a gente foi pra Irlanda, que eu me hospedei na casa de minha irmã. Mas também deu dinheiro pra gente alugar o carro, pra gente fazer as viagens, pra gente ir pro museu, conhecer o Museu do Titanic. Eu vou postar ele aqui pra vocês. Um vídeo do dia que eu fui conhecer o Museu do Titanic. Eu fui pra... uma dica bem bacana que eu vou dar pra vocês. Esse vídeo vai ficar longo, viu? Mas eu acho que vale a pena vocês assistirem todo. Eu, quando comprei minha passagem, a princípio, eu ia pra Portugal. Só que aí tinha uma opção de a escala era na Espanha. Só que a minha escala era muito grande, era uma escala de 12 horas. 12 horas na Espanha. E eu descobri que tinha essa opção de você pegar uma escala bem grande. Então, quando a gente chegou na Espanha, nesse intervalo de 12 horas, a gente saiu do aeroporto, a gente foi conhecer a Espanha, a gente conheceu parques na Espanha, maravilhoso, vou deixar o vídeo aqui pra vocês. Parque, a gente conheceu uma via principal lá da Espanha, gente, foi muito incrível. A gente passou o dia inteiro na Espanha, conhecendo vários pontos turísticos na Espanha. A gente não precisou se hospedar lá, detalhe, né? Porque depois que terminou tudo, a gente saiu da Espanha, do centro da cidade, era meia-noite mais ou menos. A gente pegou um ônibus, fomos para o aeroporto, chegou lá, a gente jogou as malas lá em um canto, deitamos, esperamos das 5 da manhã quando a gente embarcou para Irlanda. Então assim, a aventura foi muito bacana, assim, sabe? Valeu a pena. E uma coisa que a gente fez, né? Assim que a gente chegou no país, a gente comprou logo o chip para ter a internet, porque o GPS nos ajudou muito. Foi o GPS que guiava a gente para os locais, que dava a sinalização pra gente ir, porque a gente não contratou guia. Foi muito bacana. E a gente pegou no aeroporto mesmo, eles dão isso aqui. São os mapas da cidade. Então tem os mapas, tem os pontos turísticos, tem o ônibus que você vai pegar, tudo isso. E o próprio Google, ele também te ajuda, porque ele diz aonde está a parada de ônibus, qual ônibus ou trem você precisa pegar para poder chegar em um determinado lugar da cidade. É muito bacana, gente. Então assim, às vezes a gente acha que para viajar para fora do Brasil, a gente tem que contratar uma empresa de turismo para levar a gente para os pontos turísticos, tudo isso. E não precisa. É muito fácil você tá com o celular, com a internet, GPS e com esses mapinhas aqui que no próprio aeroporto dá. Você tá feito, você não precisa de muita coisa, sabe? E a hospedagem, a gente ficou em um hotel, na verdade não é hotel, é albergue que fala, não, albergue não, hostel é o nome, que é uma espécie de um hotel bem simples, sabe? Não tem muito luxo não, é aquele quarto ali bem simplesinho mesmo, tal, que não é muita coisa. Eu vou até botar uma foto aqui da varanda de um hostel que a gente ficou em Portugal. Gente, o local, assim, era bem no centro mesmo, não tinha luxo, mas, assim, naquele momento a gente não queria luxo, porque a gente saía de manhã cedo, a gente ia rodar na cidade, sabe? A gente ia pra tudo quanto é canto, a gente só voltava meia-noite, 1h da manhã, então assim, pra que a gente queria luxo naquele momento? Se a gente chegava em casa arrasado, só tomava banho, caía na cama e dormia, pra acordar no outro dia e começar tudo de novo. Então a gente fez uma economia muito, muito, muito boa mesmo, pagando hostel em Portugal. Eu lembro, gente, que eu paguei
Foi R$ 500, em real, né, hoje. R$ 500 dividida de 3 vezes pra ficar 5 dias. Então, assim, valeu muito a pena. No centro de Portugal mesmo. A gente descia, saía do hostel, pegava o primeiro metrô e já pra ir pra qualquer lugar de Portugal. E a gente saía. Em Portugal foi um local assim que a gente. Por pena que eu não tenho as filmagens mais, porque meu celular não conseguiu gravar tudo. Portugal foi uma cidade, pra mim, que eu consegui rodar tudo. Tudo de metrô, de bondinho. Gente, é muito massa. Eu recomendo muito que vocês vão a Portugal. E vão assim, tipo, de mochila mesmo, sabe? Roupa básica mesmo. E até porque lá o clima de lá é estilo do Brasil. Então, assim, de dia parece São Paulo, sabe? Tipo, de dia tá aquele clima gostoso, sem muito calor e tal. Quando vai chegando às 5 horas da tarde, na verdade não é 5 horas, porque lá quando dá 9 horas é que começa a escurecer. Então, quando tá chegando às 9 horas da noite é que começa o friozinho, sabe? Chegar aquele friozinho gelado, mas aí você bota um casaco e consegue terminar sua aventura, seu passeio. É bem bacana. Então, e aí pra Irlanda, né? Irlanda eu fui, mas fui pra casa de minha irmã. Então, se você tiver um parente, um colega, qualquer pessoa que você consiga ter hospedagem, vai ser bacana. Mas também se não tiver, no meu caso, eu conheci um país extra, que foi a Irlanda, por conta de minha irmã, que morava lá, e a acessibilidade foi melhor pra gente. Mas na Espanha eu não conhecia ninguém, em Portugal eu não conhecia ninguém, então assim, foi a gente mesmo, com o celular e com os mapinhas. Na verdade, o celular foi o que mais ajudou a gente, é o grande guia, foi o celular. E é uma cidade que é super tranquila, sabe? Você não tem aquele medo de assalto, você não tem isso. Você anda na cidade super tranquilo, você consegue ir pra tudo quanto é lugar, sem esse desespero de, vou pegar o celular, vão me roubar, não, a mochila tem que botar pra frente, ou algo assim que a gente costuma, né, ter esses medos aqui no Brasil. Lá na Europa não tem isso, é completamente diferente, sabe? E assim, é muito bacana. Então, você que pensa e fazer uma viagem internacional, eu digo pra Europa, que foi pra onde eu fui. Eu tenho muita vontade de conhecer os Estados Unidos, mas sei que os Estados Unidos precisa de um visto específico, fazer entrevista, tudo isso. Então, quando eu passar por essa experiência, eu conto pra vocês. No momento, eu estou compartilhando minha experiência da Europa. Eu conheci Portugal, conheci a Espanha e conheci a Irlanda. No começo eu achava que era um bicho de super, assim, 7 cabeças, sabe? Depois eu descobri que não. É super tranquilo. Tem aqueles perrenguezinhos de, por exemplo, o aeroporto é gigantesco. Vocês não têm noção do tamanho do aeroporto. Então, pra você, da hora que você chega no aeroporto, pra hora que você vai conseguir pegar seu avião, pra você conseguir fazer o check-in, é enorme. Então, você tem que estar ali o tempo todo focado, senão você se perde, entendeu? Pode correr o risco de perder, né? Seu voo ou algo assim, porque é muito grande mesmo. Teve um que a gente foi, se não me engano, foi da Espanha pra Portugal, foi da Espanha pra Irlanda, não lembro, que a gente teve que pegar um trem, depois um ônibus, pra passar de uma plataforma pra outra do aeroporto, sabe? Tipo assim, era terminal 2, a gente precisava ir pro terminal 1, então a gente teve que fazer todo esse cruzamento pra poder chegar no terminal correto. Mas assim, é algo que vale muito a pena, gente. Vale muito a pena. Então, assim, não pense que é algo surreal, não pense que é algo impossível para suas condições atuais. O que vale é planejamento. Se você tiver um planejamento financeiro, se você juntar, poxa, você já pensou tanto que você gasta às vezes em um restaurante, às vezes em um barzinho, em comendo alguma coisa, bebendo alguma coisa, quando você for ver a conta, dá R$ 100, dá R$ 150, dá R$ 200, dependendo de onde você esteja, entendeu? Então, tipo assim, vale muito a pena se você pegar um pouco desse dinheiro, você juntar esse dinheiro, você guardar esse dinheiro pra poder fazer uma viagem muito bacana. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, porque às vezes eu falo tanto e eu esqueço de alguma informação. Mas aí ao longo do que vocês forem assistindo o vídeo, tiver alguma dúvida, tiver qualquer coisa, pode falar comigo que eu vou responder todos vocês. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau!